município de Cantagalo leva esse nome, segundo relatos, devido às cantigas dos galos que acordavam os tropeiros que por ali passavam. O município emancipou-se de Guarapuava no dia 2 de maio de 1982. Atualmente possui uma população de aproximadamente 13.300 habitantes e está a 78 quilômetros da sede da diocese pela rodovia BR-277. E em Cantagalo está a paróquia Imaculada Conceição, fundada em 12 de fevereiro de 1984, sendo até então uma capela pertencente à paróquia Santana de Laranjeiras do Sul. O primeiro pároco foi o padre Franco Bertazza, e a primeira igreja, segundo relatos de antigos moradores, ficava onde é a atual prefeitura municipal. A inauguração da atual igreja data de 8 de dezembro de 1987. Então, o pessoal aqui tem uma disposição muito grande em trabalhar, incentivando um pouco mais. As pessoas trabalham bem, nós temos várias pastorais, vários movimentos, e tudo aquilo que a gente propõe há uma resposta. Mesmo em questão de festas, né? Fazia alguns anos, devido à pandemia ou outras circunstâncias, fazia alguns anos que não tinham festa, mas se faz a proposta, as pessoas abraçam a causa. Quando precisa fazer uma campanha, há um feedback bem importante, positivo. É interessante, nesse sentido, é muito bacana. Nós já tivemos bastante capelas, penso que o maior número foi de 24 capelas, mas aqui nós estamos com um fenômeno que é antigo, muito antigo. Grandes empresas vão entrando, comprando as terras, e as pessoas estão indo para as cidades, aqui para Cantagalo, para outras cidades, e isso fez com que se esvaziasse muitas capelas. Então, 8 foram fechadas, 2 nós reativamos, que ainda tem várias famílias que estão ali e que não vão sair, enraizadas mesmo na terra. Então, no momento, nós estamos com 16 capelas. Elas são atendidas uma vez por mês, na maioria, 2 vezes por mês em outras. Nós temos uma aqui na cidade que se atende todo domingo, e a matriz, onde temos várias celebrações, por exemplo, sábado à noite, domingo de manhã, quarta-feira, quinta-feira e primeiras sextas-feiras. Então, esse é um pouquinho a atividade, eu digo em termos de celebrações da missa. Sim. Mas tem outras atividades deles. Por exemplo, todo domingo ou sábado tem a celebração da palavra. Então, há uma presença bem viva nas capelas. Então, falar um pouquinho da nossa paróquia, relembrando as pastorais e movimentos, não tem como não passar pela palavra gratidão, né? A gente precisa pensar que a nossa paróquia, ela é formada por inúmeros grupos de fiéis que fazem um trabalho muito bonito há muito tempo. Então, nós estamos na paróquia desde sempre, e isso é importante da gente visualizar quantas pessoas já passaram por aqui, já fizeram o seu trabalho e quantas ainda estão fazendo hoje. Citar todas levaria muito tempo, então vamos pensar em algumas assim que a gente percebe que tem um trabalho mais rotineiro. Por exemplo, a pastoral do batismo e a pastoral catequética são pastorais que trabalham com a iniciação cristã, que é a base da comunidade, que começam os primeiros ensinamentos. Acredito ser assim o início de toda uma vida dentro da nossa igreja, né? Dentro da nossa fé. Também podemos citar a pastoral litúrgica e a pastoral do canto, que trabalham, auxiliam diretamente as celebrações e fazem com que esses momentos solenes sejam mais bonitos, se tornem mais especiais para as pessoas que estão participando. A pastoral familiar e o movimento da lareira, que tem um trabalho incrível com relação às famílias da nossa comunidade, buscando, de repente, renovar os votos da família, buscando retomar um pouquinho a importância da família na comunidade e fazer com que as famílias percebam que a nossa sociedade depende delas, né? A família precisa trabalhar com toda a sociedade para que o mundo se torne um pouquinho mais justo, mais fraterno. O movimento da renovação carismática católica, o apostolado da oração,
movimentos muito atuantes na nossa comunidade, movimentos que têm um dinamismo incrível, que chamam toda a população, que fazem um acolhimento com todas as gerações, trabalham desde as crianças até os idosos, retiros importantíssimos que acontecem na comunidade e que a gente percebe que fazem com que a nossa comunidade mantenha a chama viva. Existem muitas outras, né? Mas eu digo assim que os trabalhos principais que a gente percebe que vêm sendo desenvolvidos ultimamente são esses. São dessas pastorais, desses movimentos. As outras trabalham mais quietinhas, cada uma lá no seu canto, mas todas com a sua importância. A nossa comunidade não seria a mesma sem os nossos grupos de pastorais e movimentos, sem esses fiéis que doam o seu tempo, que doam a sua vida muitas vezes para realizar esses trabalhos. Hoje mudou muito a questão de participação, o sentido de pertença. Eu sei que existe um grande sentido de pertença. As pessoas não negam a sua fé. Mas a participação ela é um pouco relativa ao entender de cada pessoa, né? Aqui na matriz eu vejo uma grande participação, porque vêm também as pessoas das capelas, elas vêm. Eu sinto que as pessoas gostam muito de celebração da missa e vêm mais para as celebrações da missa. Eu vou ter que tossir. Posso tossir, né? Eu estou com um probleminha de garganta, estou com pastilhas. Bom, para as missas as pessoas gostam muito de vir. As celebrações já um pouco menos. Elas dão muito preferência se o padre vai para visitar, para estar com a comunidade, almoçar, dar bênçãos de casas. A procura é grande, é grande, sabe? Mas são solícitos. Várias pessoas estão engajadas nas pastorais, nos movimentos. Que mais que eu posso dizer? Nas festas, que nós estamos organizando mais festas, porque essa dimensão da festa eu penso que é muito importante para o crescimento da comunidade, né? Ter festa faz bem. Colocar pessoas para estarem juntas faz muito bem. E então vejo também uma grande presença, por exemplo, de pessoas católicas. Naquele censo que mandaram, censo religioso, aqui consta mais ou menos 75% de pessoas que se declaram católicas. Sim. Outra coisa interessante é o bairro, né? As pessoas sentem que elas estão construindo a sua comunidade. Esse sentido de pertença também eu acho bastante importante. Nós temos os grupos de jovens que atualmente são grupos diferentes. Quando nós iniciamos o nosso trabalho na igreja, o grupo de jovens tinha um outro formato, né? Nós participamos do grupo de jovens e por um longo período, sempre comandado pela Renovação Carismática Católica. Hoje a gente percebe os jovens atuantes de uma outra maneira. Eles estão participativos dentro das celebrações. A Pastoral da Acolhida, a gente vê muitos jovens na Pastoral da Acolhida. Quando nós realizamos eventos na comunidade, os jovens são o nosso socorro, quem tem aquela força, aquela vontade de trabalhar. Então a gente percebe que os jovens têm participado bastante. Agora, eu não estou muito por dentro do assunto, mas a gente percebe alguns acampamentos de oração, que a gente vê os jovens comentando, a gente percebe que está bem no auge. Por isso que eu falo, as coisas foram mudando com o tempo. No nosso tempo, os encontros de jovens aconteciam só dentro da igreja e haviam alguns retiros. Agora a gente percebe que os jovens saem um pouco mais e levam essa fé para outras pessoas também. Acredito que isso é de extrema importância. Hoje, então, eu sou o coordenador da Pastoral da Acolhida, onde a gente tem mais de 90% são jovens, dentro da Pastoral da Acolhida. E também estamos aí em um projeto que é o Ministério Jovem, dentro da nossa comunidade, juntamente com a Renovação Carismática Católica. Então, estamos aí com esse projeto, onde fizemos 9 domingos com os jovens, dentro ali do nosso centro catequético, atuando ali e ajudando e auxiliando esses jovens também a estar presente dentro da vida da nossa comunidade. A juventude, então, ela é bastante atuante. Hoje, sim, graças a Deus, com a chegada do Padre Bessa, ele desenvolveu essa Pastoral da Acolhida e demais pastorais que não tinham hoje na nossa comunidade. E também, junto a ele,
fizemos esse projeto, né, do Ministério Jovem, junto com o Pacheco, que é o coordenador da Renovação Carismática Católica, para que a gente pudesse abraçar, né, esses jovens da nossa comunidade que estavam, né, afastados da nossa comunidade. Então, falando um pouco das festas, né, a gente retomou agora, ultimamente, as festas, né, que teve um período sem festa, Então, temos a festa da padroeira, que é em 8 de dezembro, né, e nas comunidades a gente tem algumas que também retomaram as festividades, né, eu sei que a comunidade de Campo Alto, Nossa Senhora Aparecida, comunidade de Invernadinha, que é uma comunidade bem atuante, né? E eu creio que todas as outras, na medida do possível, a partir desse tempo aí que ficou um tempo sem festas e tal, né, já estão retomando, né? Agora, com o Padre Bessa, né, ele está bem mais festivo, né? Então ele até comenta, né, vamos fazer festa, vamos reativar, né, reanimar a igreja, as comunidades com festa, né? Porque não é, claro, a gente participa, oração, missa, celebrações, mas as festividades fazem parte da comunidade também, né? Então é uma forma de louvor também, de se divertir, né? Para que o povo participe, né? E é bom, né? É o Pai que chama cada um de nós também. Esta igreja matriz, que com certeza vocês vão registrar aqui em fotos e vídeos e tal, é a nossa terceira sede, podemos dizer assim. A primeira nós tivemos, para quem conhece aqui Cantagalo, ela era localizada onde hoje é o nosso Paço Municipal, nossa prefeitura, onde é o prédio da prefeitura municipal. Era capela na época ainda, né? Era uma capela de Laranjeiras do Sul. Nós pertencíamos a Laranjeiras do Sul. A segunda, ela foi aqui às margens da 277, perto do trevo de acesso da cidade, também enquanto capela. E aí venho para essa terceira, que é a nossa sede hoje, nossa matriz, que aqui se torna paróquia. Então, há essas 3 mudanças de locais, a hoje, ou mais especificamente a partir de 83, aí já estamos definitivamente a construção e a matriz aqui nesse local. Então quase que coincidiu com a emancipação política? Bem próximo, foi em 82 a emancipação política, né? E em 83 começou já as construções da nossa sede, da nossa matriz. Então foi bem próximo a essas datas. Sim. Eu tenho uma longa história. Os meus pais mudaram para a Diocese de Guarapuava em 1972. Em Manuel Ribas. Foi ali que nós ficamos um tempo, foi ali que eu fui encontrado, né, por pessoas que trabalhavam com a pastoral vocacional. Foi dali, já em 75, que eu fui para o seminário, com aquele propósito, hoje estou indo para ser padre. Então, em 72 mudamos para a Diocese de Guarapuava. Em 75 fui para o seminário. Depois, em 84, eu fiquei padre, já trabalhando antes como diácono e como padre lá por Ponta Grossa, porque estudávamos lá, e eu fiquei 1 ano trabalhando numa paróquia, Carambeí. Depois voltei para as atividades em Pitanga, onde fiquei um bom tempo, como vigário paroquial 1 ano e pouco, depois como pároco, estudos. Trabalhei em 2 ocasiões fora da diocese como, digamos, como missionário, né? Que fui fazer estudos, depois trabalhei no seminário de filosofia, dei aulas no seminário de teologia em Cascavel por 25 anos, depois dei aulas também em outros institutos, Ponta Grossa, União da Vitória, e faltou oportunidade, eu não tive tempo para aceitar outros pedidos, como Londrina e tal. E estou assim, eu já trabalhei como padre, trabalhei em Pitanga, outra paróquia foi a Catedral por vários anos, Bom Jesus por vários anos, depois eu voltei para um trabalho missionário em Rio Verde, Goiás, primeiro porque sempre se incentivou que a diocese tivesse padres que aceitassem a dimensão missionária. Porque a nossa diocese nasceu completamente
em uma dimensão missionária. Esses homens fizeram grandes trabalhos por toda a diocese, a começar pelo primeiro bispo, né? Os verbitas, os xaverianos, os vicentinos e outras congregações que vieram depois. Então o trabalho missionário é muito grande. Aí eu fiquei 6 anos nessa missão e agora estou aqui já 1 ano e 2 meses, né, em Cantagalo. E são então 42 anos como padre, eu completo esse ano, 42 anos de padre, 9 anos e meio de estudos no seminário. Depois fui fazer outros estudos, nunca parei de estudar, na verdade. Mas é esse o meu trabalho, assim, como padre, tem sido esse. Eu cheguei aqui na paróquia em 84, pequenininho, e fui embora para Curitiba em 95, aí retornei em 2006 de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, onde eu morava. Então, desde 2006, aí eu já estou atuando já nas pastorais, nos movimentos, desde 2006. Já passei por várias pastorais, fui ministro extraordinário da Eucaristia, mas desde 2006 eu permaneço na Renovação Carismática Católica, que em 98 eu comecei lá na região de Curitiba e aqui já em 2006. Atualmente também, além da Renovação Carismática, eu atuo também há 3 anos como coordenador da Pastoral do Batismo. É um chamado, né? Quando você sente um chamado, a obrigação é levar, conforme a pastoral. Hoje a gente trabalhando na Pastoral do Batismo, a gente vê o quanto é necessário, né? Dar esclarecimento, dar um conhecimento. Às vezes as pessoas vêm para realizar um batismo, seja como pai ou como padrinhos, e a gente vê um quanto de desinformações, né? Vem por acaso. Meu pai, meus antepassados realizaram um batismo, eu quero que seja batizado. E aí dentro da Pastoral do Batismo a gente tenta conscientizar as pessoas da importância do batismo, né? Não é um fato qualquer, porque o passado fez, o pai ou a avó fizeram o que ele tem que realizar, né? É um sacramento, é o sacramento inicial para toda uma vida cristã, é o que a gente costuma falar nas pastorais, ali na catequese batismal, é a primeira porta, né? A porta que se abre para todos os outros sacramentos. Então, enquanto pastoral do batismo, a gente frisa muito isso, a importância, valorizar cada sacramento que você recebe, mas com certeza o batismo por ser o primeiro, né? Enquanto renovação, eu sou pregador da palavra desde 98, então a gente vê essa obrigação de levar Deus às pessoas, de ter esse esclarecimento, né? Deus, Ele nos ama e quer estar do nosso lado sempre. Mas como é importante do nosso lado, em contrapartida, nós ter esse conhecimento desse amor de Deus, né? Desse carinho que Deus tem por cada um de nós. E a minha missão é essa, levar o amor de Deus às pessoas, a todos aqueles que necessitarem. A gente se conheceu no grupo de jovens, né? 30 e poucos anos atrás, né? Então, foi ali que tudo começou. E graças a isso que hoje a gente tá até hoje, né? Oriundo do grupo de jovens, depois fizemos parte da pastoral familiar, eu acho que dentro de uns mais de 10 anos, de 10 a 15 anos nós fizemos parte da pastoral familiar, né? Então isso para nós foi de grande valia, a gente sempre comentava nos encontros de noivos que a gente fazia, que se não fosse a pastoral familiar, o nosso alicerce, né, eu creio que a gente como casal, né, nós temos um filho, a gente já tinha talvez, não digo por certo, né, ser separado ou alguma coisa assim, né? Então é uma coisa que iniciamos no grupo de jovens, fomos para a pastoral familiar, fizemos parte dos ministros da Eucaristia, né? Liturgia a gente faz até hoje e agora a gente está fazendo parte do COPAI, né? Então é uma caminhada que a gente tem e muita gratidão por isso, né? Que é o que nos beneficiou nessa nossa vida de casados, né? Então, ano que vem a gente vai fazer, dia 4 de janeiro, a gente faz 30 anos de casados, né? Então, graças a Deus, isso é tudo, que nem eu comentei, gratidão à igreja, né? A gente fez parte, né, desde o início, né? Hoje nosso filho também, agora em abril, dia 11 de abril, ele casou, fez o casamento, ele mora fora, mas fez o casamento aqui também, né? A gente
ele também está ingressado nas coisas da igreja na cidade que ele mora, né? Então é uma gratidão, desde como tudo começou na igreja, né? A gente tem a gratidão tudo pela igreja, pelos grupos pastorais que a gente participou, né? Eu tenho um testemunho particular que eu costumo dar em forma... O testemunho edifica a fé, né? Isso eu aprendi. Então, cada vez que eu falo desse testemunho, eu edifico a minha fé, fortalece a minha fé, e eu já vi por várias pregações, por vários lugares que eu andei, quando dando esse testemunho, edificou muitas outras fés de outras pessoas, né? Eu lembro de um fato, em 95, que eu estava falando, que eu estava indo embora para Curitiba. Então, para mim resumir a história para você, eu vim do interior, aqui de Cantagalo, que eu morava em 84 até 92. Em 92, quando eu vim para cá, eu cheguei num local onde eu não tinha amizades, né? Não conhecia muito aqui a parte central, vivia mais no interior. Aí eu comecei em 92 a fazer muitas amizades. E quando em 95 houve a necessidade, por questão de trabalho do meu pai, para a gente ir embora para Curitiba, região metropolitana de Curitiba, eu confesso que eu fiquei muito nervoso, muito bravo com meu pai. Eu falei, mas não quero ir porque eu fiz bastante amizades. Mas a necessidade, e na época, né, eu tinha 14 para 15 anos, tinha que acompanhar meus pais. E eu lembro muito bem de uma história que aí eu quero chegar ao ponto. Nós estávamos indo de ônibus para Curitiba. O meu pai foi com o caminhão de mudança e o restante da família fomos de ônibus. E eu passei aqui à noite, eram quase umas 10 horas da noite, nós estávamos passando para ir pegar o ônibus para ir embora. E eu lembro que eu me ajoelhei aqui na frente dessa igreja e eu até briguei com Nossa Senhora, no bom sentido, porque eu não queria ir embora daqui. Eu me sentia tão bem, era um local que eu gostava, até questão religiosa, eu sou de família religiosa, né? Uma família que sempre, aquelas famílias de missa, de terço, então a gente participava bastante da igreja na época. Não participava de liderança, mas eram ativos na comunidade. E então isso aí para mim foi um choque muito grande. Então eu cheguei ali, me ajoelhei na frente da imagem, que nós temos até hoje, uma imagem ali na frente, e eu briguei com a senhora, mas por que me deixar ir? Eu não quero sair daqui. E eu senti que naquele momento foi aquele desabafo, mas anos depois, bem próximo, 2, 3 anos depois, eu compreendi que eu fui lá para receber uma missão, onde eu fui capacitado, lá eu pude ter uma capacitação, uma formação mais apropriada, e logo depois já comecei a pregar a palavra de Deus, e poucos anos, 10, 11 anos depois, eu retorno para cá com esta bagagem que eu fui lá buscar. Então eu me senti abandonado naquele dia que eu estava indo embora, mas depois eu compreendi que não, muito pelo contrário, eu fui enviado, e Deus me capacitou, e hoje eu volto podendo ajudar muito mais a minha paróquia, os paroquianos, a todas as pessoas o qual eu consigo levar a minha missão, minha evangelização, seja por qual for a pastoral, o movimento que eu participo. Jesus Cristo, com ardor nós seguiremos. Na verdade, eu acho que tenho certeza, uma gratidão a quem acolhe, né? Quando eu me apresentei diante do Dom Frederico, nossa, foi uma acolhida muito boa, muito bonita. Uma época que nós tínhamos poucas vocações, era muito mais fácil trazer padres de fora. Naquela época se falava assim, por que vou me dedicar a vocações? Basta pedir para a Europa, eles mandam padres. E nós tivemos padres de vários países. Nós tivemos padres do Sul Tirol, da França, da Índia, da Itália. Deixa-me ver mais padres que eu conheci, da Polônia, da Alemanha, também tivemos alguns padres. Então era mais fácil contar com padres de fora, era muito mais prático. Mas o Dom Frederico, ele teve assim essa intuição e essa vontade de trabalhar as vocações da diocese. Então eu tenho uma gratidão muito grande a ele, pela acolhida, pelo trabalho que ele fez de vocacional, pelo trabalho de construir o seminário. Ele conseguiu ordenar também alguns padres, né, nessa diocese, alguns seminaristas que ele encontrou quase já prontos para serem ordenados. Então, em primeiro lugar, eu tenho essa gratidão ao Dom Frederico, trabalhou mais de 20 anos construindo a diocese de Guarapuava,
A gratidão às acolhidas que vão acontecendo, né? Aos leigos que acolhem de um modo maravilhoso, que incentivam, ajudam. Então eu sou muito grato por essa caminhada de 50 e poucos anos na diocese de 54 anos na diocese de Guarapuava. E me identifico com ela. Tive tantas oportunidades de ir para outras dioceses e tudo, mas parece que é aqui que a gente se encontra, né? É aqui que se forma uma família e é aqui que nós vamos ficando, trabalhando e agradecendo. Então, eu penso que, como ele falou, a nossa vida sempre foi voltada dentro da igreja. A gente teve o privilégio de nascer numa família que colocou a gente dentro da igreja. Nem todos têm esse privilégio, né? Algumas pessoas, com o passar do tempo, elas buscam a igreja. A gente já começou lá no início. Parar para pensar na gratidão precisa internalizar muita coisa. A gente precisa pensar que na nossa caminhada de igreja nem tudo é fácil, nem tudo é divertido, nem tudo dá certo. Ter fé é isso. Então, eu acredito que pensar em gratidão, primeiramente, requer agradecer a fé que está viva dentro da gente. É através da fé que a gente entende que os momentos de dificuldade vêm e passam. É através da fé que a gente entende que os momentos de alegria não duram para sempre. Isso é agradecer a fé. Isso é entender que o amor de Deus pela gente é tão grande que Ele nos dá a oportunidade de crescer e aprender. Às vezes as pessoas analisam gratidão só pelas coisas boas. Não, as dificuldades também vêm para nos ensinar. E a fé viva, ela mostra isso para nós. Nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, vem para nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos aprender a superar, sempre, de preferência, agarradinho nas mãos de Deus, sobre a intercessão de Maria, para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Também acredito muito que a gente precisa agradecer todas as lideranças religiosas que passaram por aqui. Às vezes a gente não se adapta com facilidade às lideranças religiosas, às vezes a gente se dá o direito de criticar, de dizer não gostei, mas é através deles que doaram uma vida inteira para estar aqui, para nos ensinar, para nos apoiar, para mostrar para a gente que o caminho é este. Então a gente precisa agradecer, muitos padres passaram por aqui, freiras, né, pessoas que vieram dar testemunho, são pessoas importantes para nós. E a gente precisa lembrar cada um deles, porque são 60 anos de diocese e 42 anos de paróquia. Então é muito tempo, muitas pessoas que passaram por aqui. E por fim, não tem como não agradecer a comunidade em geral. É através da comunidade que a nossa igreja resiste, persiste, está sempre lotada. A comunidade muitas vezes se doa fazendo trabalhos simples, que a gente diz lá escondidinho nos bastidores, mas que são extremamente importantes. Sejam nas grandes celebrações, sejam nas pequenas celebrações, seja na limpeza do espaço, mas são pessoas que fazem com que a nossa igreja se torne a igreja que é hoje. A Imaculada Conceição de Cantagalo é uma igreja extremamente importante. Então eu acredito que agradecer seja isso, a fé, as pessoas que passaram por aqui e a comunidade, que independente da liderança que passe por aqui, a comunidade fica. E é a comunidade que mantém a igreja viva. Eu queria ver uma igreja com jovens, uma igreja com a juventude presente na igreja, uma igreja acolhedora com os jovens e que esses jovens possam, por onde forem, levar e transmitir um amor de Deus. Tem uma frase de São Carlos Acutis que diz que a tristeza é o olhar voltado para si e a felicidade é o olhar voltado para Jesus. Que esses jovens possam voltar o olhar deles para Jesus e que possam caminhar juntamente com a comunidade, com a igreja, voltando o olhar para Jesus, felizes com Jesus. Neste planalto ecoou, Guarapuava, o Senhor que te chamou.